Forças Armadas, galera, último instituto dessa primeira aula sobre a defesa do Estado e instituições democráticas. Na próxima aula a gente vai tratar só de segurança pública e vamos fazer questões. As Forças Armadas, elas são uma instituição que tem um papel muito bem definido pela nossa Constituição Federal e que acaba sendo responsável principalmente pela defesa do Estado como um todo, pela defesa nacional. Tá? Então, se a gente pensar, trazendo um paralelo entre segurança pública e Forças Armadas faz a defesa do país como um todo, principalmente em relação a outros países, e a segurança pública protege, né, a integridade das pessoas, do patrimônio internamente. Então, é um paralelo interessante aqui para a gente distinguir. Vamos analisar o texto constitucional agora, as regras que são importantes para as Forças Armadas. Várias dessas regras aqui serão aplicáveis aos militares dos estados, ou seja, vocês. Então, fica ligado, porque muita coisa que nós vamos ver aqui, também nós vamos ver quando falarmos das polícias militares, porque são regras que a própria Constituição determinou a sua aplicabilidade. Artigo 142 da Constituição. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Então, temos aí o caput do artigo 142, que é o coração das questões de prova que envolvem Forças Armadas. Agora, vamos destrinchar este artigo 142, começando primeiro pela delimitação das instituições. Quais instituições compõem as Forças Armadas? Então, a Constituição fala que são 3 instituições: Marinha, Exército e a Aeronáutica, também chamada hoje de Força Aérea Brasileira, FAB. Cada uma dessas instituições acabarão por realizar a defesa do Estado brasileiro em uma área. Então, a Marinha utiliza as águas, né, como área de atuação, o Exército por terra e a Aeronáutica pelo ar. Fechando aqui essas 3 formas de proteção do Estado. Então, aqui é muito importante essa delimitação, porque às vezes a questão da prova vai tratar das 3 instituições, pode tratar como Forças Armadas. PM e Bombeiro não integram essa estrutura aqui de Forças Armadas, tá? Primeiro, porque PM e Bombeiro são órgãos de segurança pública, e segundo, porque não possuem nenhuma vinculação ou subordinação a essas instituições, apesar da Constituição dizer que PM e Bombeiro é Força Auxiliar Reserva do Exército. Isso a gente vai tratar na nossa próxima aula. Depois nós temos características. Essas instituições possuem características semelhantes, apesar de atuarem em frentes diferentes. Primeira característica são instituições nacionais, ou seja, apesar de serem órgãos federais, organizados e mantidos pela União, elas são instituições com caráter nacional e, portanto, elas atuam em todo o Brasil em defesa de todos os entes federativos. Tá? Segundo ponto é que elas são instituições permanentes, no sentido de que não são temporárias ou eventuais. Terceiro, são regulares. Elas são regidas por regulamentos que vão determinar o que elas podem fazer e aquilo que elas não podem fazer. Tá? Elas são organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Gente, hierarquia e disciplina são atributos inerentes à administração pública como um todo. Todo órgão público tem hierarquia e tem disciplina. Agora, a hierarquia e disciplina nas instituições como Forças Armadas, ela é muito mais ostensiva, ela é muito mais nítida e muito mais rigorosa. É tão rigorosa que você percebe só de olhar pelas características e pelas simbologias utilizadas nos uniformes que aquele indivíduo é hierarquicamente superior ao outro. Vocês vão viver isso na prática quando vocês entrarem na brigada. Mas a hierarquia é algo ostensivo para que todos possam respeitar.
E a disciplina é tão rigorosa, que o regulamento militar permite, como medida punitiva de uma falta disciplinar, a prisão. Só para você ter noção. Imagina você, como um trabalhador civil, chegar atrasado no teu trabalho. Seu chefe poderia te prender? Jamais. Mas no regime militar, é possível. É possível que você fique preso pelas razões previstas aí nos regulamentos militares. Tá? Então, realmente, a hierarquia e disciplina aqui é algo extremamente relevante e forte, rigoroso. Além dessas características, precisamos entender qual que é o objetivo dessas instituições. A Constituição traz aqui um caminho para que nós possamos fazer essa leitura. Diz que elas se destinam à defesa da pátria Brasil como um todo, à garantia dos poderes constitucionais. Então, as Forças Armadas têm o dever constitucional de garantir o papel do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, se a lei e a ordem não estiverem sendo cumpridas, ou estiverem sob ameaça, qualquer dos três poderes poderão convocar aí ou requerer a atuação das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. Agora, gente, ponto-chave hoje para as questões de prova envolvendo Forças Armadas está na sua relação com o Poder Executivo. Né? E por quê? Porque algumas pessoas, certamente com muita má fé no coração, criaram uma teoria de que as Forças Armadas seriam aí, eventualmente, um poder, o chamado poder moderador. Então, primeiro, a Constituição Federal é muito clara, não precisando aqui nem quinta série para entender que as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do Presidente da República. Ou seja, elas possuem uma vinculação direta ao Poder Executivo. Fazendo um paralelo com PM e Bombeiro, vocês que estão me acompanhando agora, vocês estarão vinculados diretamente ao governador do estado do Rio Grande do Sul, que vai ser o seu chefe. Tá? Fazendo esse paralelo. Então, a vinculação das Forças Armadas é direta ao Presidente da República. Isso explica por que o Presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas. E por que quando as Forças Armadas estão desfilando e passam pelo Presidente, tem que prestar continência. Mesmo o Presidente sendo a autoridade civil. Ele é o chefe. Chefe supremo. Tá bom? Onde mais a gente vai ver esta vinculação das Forças Armadas ao Poder Executivo? No artigo 61, parágrafo 1º. O 61, parágrafo 1º traz um rol de leis que são de iniciativa privativa do Presidente da República. Ou seja, qualquer lei que fixe ou modifique a efetivo das Forças Armadas, ou que trate desses militares, regime jurídico, provimento de cargo, promoção, remuneração, tudo depende de uma lei de iniciativa do Presidente da República. Ou seja, as Forças Armadas simplesmente não existem sem autorização, sem legislação, sem iniciativa, sem autoridade do Presidente da República. Tá bom? Portanto, além disso, nós vamos encontrar expressamente no artigo 84, o termo claro, compete privativamente ao Presidente da República exercer o comando supremo das Forças Armadas. Tá? Então, o Presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas e as Forças Armadas estão vinculadas e subordinadas a ele. Logo, vinculados ao Poder Executivo. Desta forma, queridos, há que se falar nas Forças Armadas como um poder? Nenhuma fundamentação constitucional para isso. Poder moderador? Não temos desde a época do Império. Tá? Então, não há que se falar aqui em poder moderador. Inclusive, é preciso registrar que, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal confirmou esta tese de que as Forças Armadas não é um poder moderador, tá? Que é o que a Constituição já dizia desde 88, através do julgamento da ADI 6457. Sim, gente, pessoas que não têm o que fazer provocaram o Supremo Tribunal Federal para que ele reafirmasse o óbvio. As Forças Armadas não são um poder, muito menos um poder moderador. E
dentro da tese de repercussão geral definida pelo Supremo Tribunal Federal, ele fala que essa ideia, nessa tese de que as Forças Armadas são um poder moderador, ela é inconstitucional, pois ela é um poder limitado como órgão de Estado. Ela é um órgão. Tá? As Forças Armadas é um órgão. E não pode se intrometer de forma indevida no funcionamento dos poderes da República. Então, coloca aqui as Forças Armadas no seu devido lugar, que é como órgão público, subordinado diretamente ao presidente da República e que deve cumprir as determinações da lei como qualquer outro servidor público no Brasil. Dito isso, então, finalizado este debate, que é um debate, como tivemos essa decisão mais recente do Supremo, é um debate muito bom para cair em prova, tá? Dito isso, seria possível aquilo que algumas pessoas defendem no Brasil, intervenção militar constitucional? Aquelas mesmas pessoas que colocam o celular com a tela virada para cima, assim, pedindo ajuda do ET, elas entendem que seria viável, possível, constitucionalmente, uma intervenção militar. Queridos, primeiro, não existe intervenção militar constitucional. Não existe. Você pode procurar no ordenamento jurídico brasileiro, não existe em nenhum lugar autorização para isso. E, para não dizer que o ordenamento jurídico brasileiro não fala nada sobre isso, ele fala que é crime. Então, atenção para os novos crimes em defesa do Estado Democrático de Direito. Então, o artigo 359-L do Código Penal Brasileiro, desde 2021, foi alterado pela Lei 14.197, criando o tipo penal de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, crime. Então, intervenção militar constitucional é crime, reclusão de 4 a 8 anos, além de pena correspondente à violência. Tá? Código Penal. Vocês devem estar estudando isso para a polícia. Outro tipo penal, artigo 359-M. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça ao governo legitimamente constituído, reclusão de 4 a 12 anos. Diga-se de passagem, aquela galera que invadiu os prédios dos poderes no dia 8 de janeiro de 2023 e que estão sendo condenados, a última vez que eu acompanhei já tinham mais de 150 condenações criminais, estão sendo condenados por esses tipos penais aqui. Por isso que as penas da galera são penas altas. Tá? Então, tá aqui, ó, golpe de Estado é crime. Então, cuidado com esse tema, é um tema que está na bola da vez, é um tema muito importante e que certamente poderá aparecer na tua prova. Sobre regulamentação. O artigo 142, parágrafo 1º, diz que a lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Ok? Esta lei complementar, gente, que é de iniciativa da União, obviamente, é a lei complementar número 97 de 99. Ela traz normas gerais. Fora essa lei complementar, cada instituição das Forças Armadas vai ter a sua própria, o seu próprio regulamento. Regime jurídico. Quando a gente fala em regime jurídico das Forças Armadas, nós estamos diante de um regime jurídico peculiar, parecido com aquele que vocês serão regidos em breve. Ok? Artigo 142, parágrafo 3º, diz que os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas, as seguintes disposições. Então, o parágrafo 3º do artigo 142 é o parágrafo que vai trazer o regime jurídico aplicável aos militares, tá? Que são essa natureza, né, das instituições das Forças Armadas. O fato deles serem militares levam a uma castração das suas liberdades. Ou seja, o militar ele não tem uma liberdade tão ampla quanto outros servidores públicos, muito menos quando comparado com um particular. O militar ele tem muito mais restrições. Tanto que sinônimo de regime militar é regime castrense. Tá? Então, se aparece na tua prova regime castrense, lembre-se que ele está falando aqui de regime militar. Vamos, então, para
as limitações oriundas desse regime jurídico militar que a Constituição previu para as Forças Armadas. Primeira limitação, e uma das mais importantes, aplicável a vocês também, tá, gente? Então preste atenção nisso aqui. Parágrafo 2º do artigo 142. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Como eu disse para vocês, uma das punições possíveis administrativamente para o militar, incluindo vocês, é a prisão. Então, eu lembro quando eu era policial militar, que uma vez eu cheguei atrasado, levei uma catracada, aí cheguei atrasado um segundo dia, levei uma segunda catracada e fiquei detido 24 horas no quartel. Esse tipo de punição, de prisão, de restrição da liberdade de locomoção do militar é constitucional. Está aí, está protegido. E não, você não pode chegar lá e entrar com a habeas data e falar assim, olha, está restringindo a liberdade de locomoção aqui. Pode não. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal percebeu que alguns militares acabavam utilizando esta medida restritiva da liberdade de locomoção de forma abusiva, de forma ilegal. Às vezes o militar não fez nada de errado, mas ele ficou preso. Então o STF fez o quê? Flexibilizou esta regra. E aí, não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares militares, salvo se for ilegal. Então, segundo a Constituição Federal, não cabe habeas corpus em punição disciplinar militar. Segundo o STF, se esta punição disciplinar militar for ilegal, aí vai caber. Então, cuidado. Isso aqui é bom para a prova, mas é bom para você também quando você estiver trabalhando e ficar preso lá no quartel. Tá bom? Outra restrição típica desse regime castrense militar, parágrafo 3º, inciso 4. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. O militar não pode fazer greve. O militar não pode ser sindicalizado. Isso aplica a vocês. Por isso que o regime castrense, ele castra o cérebro. Ou seja, o militar ele não tem o mesmo espectro de liberdade de manifestação do pensamento. Porque isso é incompatível com a ordem e o rigor militar. Imaginem indo para a guerra. Aí tá lá o soldado indo para a guerra. Aí vai uma galera lá na frente, morre todo mundo. Aí volta o comandante todo ferrado lá e fala assim, a galera morreu, agora vai segundo tropa agora, bora! Aí um olha e fala assim, o quê? Aquela galera que foi já morreu? E você tá me chamando para ir lá morrer também? Vou nada? Tá maluco, comandante? Vou não. Galera, vocês são doidos? E começa a movimentar a tropa. O regime militar é incompatível com isso. Entendeu? Então, limitação, são proibidos os militares sindicalização em greve. Tá? Não pode ficar manifestando livremente a sua opinião lá, não. Outra restrição, gente. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar afiliado a partido político. Então, o militar também não pode estar afiliado a partido político. Gente, ele não pode estar afiliado a partido político, por quê? Porque partido político tem na sua essência a ideologia, né? Ideologia. E a ideologia do partido político é incompatível com o regime castrense. Qualquer uma, gente. Tá? Qualquer uma. Todo partido político está assentado sobre uma ideologia, uma pauta ideológica que é a essência daquele partido. Nenhuma ideologia é compatível com regime militar. Regime militar é para você não ter ideologia. Você tem que ser puramente a serviço do Estado. Por isso que ele não pode estar afiliado ao partido político. Só que essa proibição é quando está em serviço ativo. Tá, Daniel. Ele não pode ser afiliado ao partido político. Mas ele pode se candidatar a mandato eletivo? Gente, aqui temos que ter cuidado. Primeiro, tem militar que é inalistável, que é o militar que nós chamamos de conscrito. Quem está no serviço militar obrigatório e é chamado de conscrito, ele fica inalistável. Então não pode se alistar como eleitor. Obviamente, se ele não se alista como eleitor, ele não pode se candidatar a nenhum mandato eletivo. Agora, tem militar que é alistável. Esse militar que é alistável é aquele que não é conscrito. O militar alistável é elegível. Ok?
Tá, Daniel, mas o artigo 14, ele prevê que para a pessoa se candidatar, ele tem que estar afiliado a partido político. O militar não pode se filiar a partido político. Então, como é que o STF e o TSE resolvem isso aqui? Como o militar não pode estar afiliado a partido político, este requisito não será exigido do militar quando ele se candidatar, desde que o registro da candidatura dele seja feito e proposto por um partido político legitimamente legítimo, né? Esse registro da candidatura supre a falta de filiação partidária para o militar. Só que aí aplica-se a regra do artigo 18, parágrafo 4º. Artigo 14, parágrafo 8º. O militar listável é elegível dentro das seguintes condições. 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Então, se o militar tem menos de 10 anos de serviço e quer se candidatar ao mandato eletivo, ele simplesmente tem que pedir baixa do serviço militar e se candidatar. Se ele sai, deixa de estar na atividade. Se ele deixa de estar na atividade, aí ele pode se filiar ao partido político. Agora, militar com mais de 10 anos de serviço, ele pode se candidatar ao mandato eletivo sem perder o cargo militar. Então, o cargo dele fica agregado pela autoridade superior, tipo, guardadozinho ali. E se ele for eleito, aí ele tem que sair fora. Só que ele passa automaticamente no ato da diplomação para inatividade, que é a aposentadoria do militar. Quando ele vai para a aposentadoria, aí é neste momento que ele sai da atividade. Se ele sai da atividade, ele pode se filiar ao partido político pelo qual ele foi eleito. Essa é a ideia. Tá bom? Então essas regras aqui se aplicam aos militares. Acumulação de cargo. Gente, militar pode acumular cargo público? Essa é uma questão maravilhosa. E que muitas pessoas desconhecem. E eu quero trazer para você aqui algumas informações interessantes. Primeiro, ele começa ali no 142, parágrafo 3º, inciso 2, trazendo regras quando o militar faz concurso, assume outro cargo público, um cargo temporário. Então, primeira regra, o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvado a hipótese prevista no 3716, a linha C, será transferido para a reserva na forma da lei, ou seja, ele vai aposentado. Ressalvada a hipótese prevista no 3716, a linha C, que é a hipótese que nós vamos ver daqui a pouco, em que o militar pode acumular. Daqui a pouco a gente chega nela. Tá? Então perceba aqui que ele só é transferido para a reserva se não for este caso do 3716, a linha C. Segunda hipótese, a do inciso 3 do parágrafo 3º, o militar candidativo que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, mais uma vez ele vai trazer a ressalva aqui do 3716, a linha C, então não vai se aplicar neste caso, que a gente vai ver daqui a pouco. Ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer na situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva nos termos da lei. Então, quando o cargo é temporário, ele pode ficar ali com o cargo ali guardadinho por esses 2 anos. Passou os 2 anos de afastamento, ele tem que voltar ou simplesmente vai para a reserva. Tá? Aí a gente chega na regra aqui do inciso 8. Aplica-se aos militares disposto no artigo 7º, inciso, vai trazer aqui o inciso 37 para lá, bem como na forma da lei, com prevalência da atividade militar no artigo 37, inciso 16, a linha C. Gente, o que diz o 37, 16, a linha C, que foi exceção de todas as regras que nós vimos ali agora há pouco? Ele vai falar sobre a acumulação de cargo público. Esse artigo aqui, 37, 16, é a regra de acumulação de cargo público. E a linha C é o cargo público da área da saúde. Ou seja, todas as exceções que a gente viu agora anteriormente e esta previsão expressa de possibilidade é no sentido de que o militar da área da saúde pode ter um outro cargo público da área da saúde. Então ele pode ser um médico das Forças Armadas e um médico do hospital público da sua cidade. Entendeu? Esta é uma acumulação de cargo público permitida para os militares. Só que esta permissão está condicionada à prevalência
da atividade militar. Então, se tiver um choque de horários no plantão, a prioridade é da instituição militar. Beleza? Essa aqui, então, é uma possibilidade importante de acumulação de cargo público permitida aí aos militares. Agora, vamos analisar novamente esse dispositivo, que é o parágrafo 3º, inciso 8, só que agora olhando para os direitos dos trabalhadores, que estão no artigo 7º e que são previstos aos militares, e direitos dos servidores, que também são aplicáveis aos militares, mas que se encontram no artigo 37 da Constituição. Ou seja, nem todo o direito do artigo 7º do 37 é aplicável a militar. Muitos deles são incompatíveis. Por isso que a Constituição, no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 8, diz: aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º, incisos 8, 12, 17, 18, 19 e 25, e no artigo 37, incisos 11, 13, 14 e 15. Beleza? O que diz isso, gente? É aqui que você tem que saber na hora da prova, tá? Aqui ele vai falar de direitos sociais trabalhistas e direitos de servidores públicos. Então, em relação a esses incisos do artigo 7º, nós teremos o 13º salário, salário família, férias anuais remuneradas, licença gestante, licença paternidade e auxílio creche. Tudo isso que está previsto no 7º como direito dos trabalhadores em geral são aplicáveis aos militares. E os direitos de servidor público do 37, remuneração dentro do teto constitucional. Então, militar não pode ganhar acima do teto constitucional. Obviamente, você já deve ter ouvido falar dos subsalários dos militares antes de 88, que é uma galera que ganha 120, 130, 150 mil reais por mês, né, de aposentadoria. Ou para aqueles militares que já morreram, a pensão para suas filhas solteiras. Né? Isso é antes de 88 e eles permanecem com esta garantia por conta do direito adquirido, a Constituição veio em 88, enfim, está lá. Mas os militares atuais, a remuneração tem que estar dentro do teto constitucional. Vedação de vinculação, equiparação e acréscimo sobre acréscimos pecuniários, e redutibilidade e a acumulação do cargo da saúde, que é o 3716, a linha C, que nós já falamos aqui. Beleza? Além disso, outras regras do 142, que geralmente quando cai em prova, cai na sua literalidade. Então, é ler e guardar. Inciso 1 do parágrafo 3º, as patentes com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso do uniforme das Forças Armadas. Por isso que o militar aposentado pode usar uniforme. Por isso que o militar aposentado participa de solenidades. Olha lá, ele tem este direito, essa prerrogativa dele. Inciso 6. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz ou de Tribunal Especial em tempo de guerra. Então, aqui é uma possibilidade aí de perda do posto ou patente, caso o militar oficial seja julgado indigno do oficialato. O inciso 7 diz que o oficial condenado na justiça comum militar, pena privativa superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento previsto no inciso anterior. Então, ele é condenado a 2 anos e aí depois faz um outro julgamento para decidir se ele perde o posto ou patente ou não. Inciso 10, a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, limite de idade, estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos e deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. E aí ele fecha, gente, falando do serviço militar obrigatório, que é aquele serviço militar quando os homens, né, completam 18 anos, são obrigados a se alistar como um dever, né? E aí a Constituição fala, no artigo 143, que o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Esta lei é a Lei 8.239, que vai prever aqui o serviço alternativo. E ele diz o seguinte, gente, as Forças Armadas competem na forma da lei a atribuir serviço alternativo, tá? Então, esta lei aqui, 8.239, é a lei deste serviço alternativo. Aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência
entendendo-se como tal decorrente de crença religiosa, convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividade de caráter essencialmente militar. Então, o que ele está nos remetendo ao artigo 5º, inciso 8, é o instituto que nós estudamos lá na aula do artigo 5º, chamado de escusa de consciência, lembra? É isso aqui. Então, escusa de consciência. Eu não quero servir as Forças Armadas porque eu sou pacifista e nas Forças Armadas eu vou aprender a matar as pessoas. Eu não quero. Então, por conta da minha consciência, eu posso me excusar, me desculpar dessa obrigação. E aí, a Lei 8.239 vai dizer, se você não cumprir a obrigação que é imposta a todos, você deverá cumprir uma prestação alternativa fixada nesta lei. Caso eu não cumpra a obrigação imposta a todos e também não cumpra a prestação alternativa fixada nessa lei, é que meu direito político vai ser restringido, como nós já estudamos lá na aula de direitos políticos. Tá bom? Então aqui ele reforça esta regra da escusa de consciência. E ele fecha aqui com o parágrafo 2º, dizendo que as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Perceba que apenas em tempo de paz, então em tempo de guerra poderia haver uma convocação extraordinária, né, dessas autoridades, mas enfim, geralmente quando cai o parágrafo 2º, cai o texto da Constituição. Show? Aqui a gente fecha então a nossa primeira aula sobre defesa do Estado e instituições democráticas. Na próxima aula, segurança pública e questões. Não perca, porque essa é a nossa última aula deste curso para a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Espero você lá.